língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Aí o versículo 6, olha o que ele diz: assim também a língua é um fogo. A língua é um mundo de iniquidade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo e contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, irmãos, aí olha, continuando, olha que interessante. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. Ela é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Ok. Irmãos, então Tiago começa falando aqui a respeito da língua. Nós estamos falando sobre mesas em chamas. E irmãos, se tem uma coisa que pode colocar chamas na nossa mesa e na nossa casa, é a língua, tanto para o bem quanto para o mal. Vamos começar falando de como a língua pode incendiar a nossa casa, colocar fogo na nossa casa, do jeito ruim. A Bíblia está falando aqui que a língua é como se fosse uma pequena fagulha que incendeia um bosque. A língua é um fogo colocado entre os membros do nosso corpo, ela incendeia todo o curso da nossa vida. Então, irmãos, vamos lá. Se a nossa casa está pegando fogo, no sentido ruim, se a nossa casa está afundada em brigas, se a nossa casa está afundada em discussões, se a nossa casa está afundada em discordância, se a nossa casa está pegando fogo de uma maneira simbólica, isso tem um porquê. Sabe o que colocou fogo na sua casa? Foi a sua língua, irmão. Ou então a língua dos outros membros da sua família. Se a casa está pegando fogo e existe um aspecto de destruição, se existe um aspecto de caos dentro da sua família, dentro da sua mesa, é porque a língua fez isso. E é legal porque a gente precisa começar, quando a gente tem um problema, para resolver o problema a gente tem que achar o início do problema. E é muito legal saber que o início dos problemas, todos os problemas familiares têm o início pela língua, irmãos. É pela língua. Ou é pelo que a língua falou, ou é pelo que a língua deixou de falar. É sempre na língua. Irmãos, todos os problemas familiares são resolvidos quando a gente educa a língua para falar na hora certa e também se calar na hora certa. Irmãos, se a nossa casa está um caos, é culpa da nossa língua. A gente está nessa série aqui, Mesas em Chamas, e o subtítulo é Do Caos Familiar ao Avivamento no Lar. Nós estamos no estágio, muitas famílias estão no estágio de caos familiar. E como se configura esse caos? Como a gente consegue ver que a gente realmente está no caos? É simples. Quando a gente senta na mesa e uma pessoa não consegue tratar a outra bem, isso revela um pouco do caos. Deixa eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Eu não sei se você já sentou numa mesa com alguém e a pessoa só sentou e só comeu e depois saiu. Sabe quando pessoas não se falam? Consegue perceber que existe um problema de língua aí? Consegue perceber que o fogo da discórdia que está ao redor dessa mesa é gerado porque a língua não fala nada? Amém? Irmãos, outro exemplo, a ironia. Irmãos, a ironia é muito perigosa. A ironia é o modo como nós usamos a nossa língua para desmerecer o outro. Por exemplo, eu estou aqui e vamos supor que eu sou um filho, e aí minha mãe fala assim, Bruno, lava a louça. Aí eu falo assim, vou lavar. Tá vendo? Você sentiu que ao mesmo tempo que eu afirmei que eu vou lavar, eu desmereci a minha mãe? Entendeu? Ou então você é um marido e você vai sair à noite, e a sua esposa fala bem assim para você, não demora. Aí você fala, não demora. Percebe que você concordou, mas ao mesmo tempo desmereceu? Era melhor que você tivesse dito, eu acho que eu não vou conseguir chegar nesse horário que você está me pedindo.
entendeu? Eu queria que você me entendesse. Só que o jeito que você usou a língua para incendiar a mesa foi de um jeito maléfico, foi de um jeito amaldiçoador, sabe? Nós temos que evitar, por exemplo, a ironia dentro das nossas casas, irmãos. Nós temos que evitar o desprezo. Nós temos que evitar o desprezo em que sentido? Às vezes, os nossos filhos chegam contando coisas pra gente. Pai, não sei o que, e você, tá bom. Aquilo ali também gera um tipo de fogo. Mas não é um fogo santo, é um fogo que gera ódio. É um fogo que gera briga. Outro tipo de exemplo no qual a língua da gente gera fogo na mesa, fogo maléfico, palavras atravessadas. Palavras atravessadas. Tem alguém querendo se explicar, tem alguém querendo contar alguma coisa, e você não deixa a pessoa falar. Já percebeu que nas brigas isso acontece muito? Irmãos, brigas são como verdadeiros incêndios. Brigas são como verdadeiros bosques em pleno incêndio. Porque eu estou querendo falar alguma coisa e você também está querendo falar. E a gente fica tentando ver quem fala mais alto do que o outro. Sabe o que isso significa simbolicamente? A língua está pegando fogo. A língua está colocando fogo na mesa, irmão. Está me entendendo, amém? Eu não sei se você já viu discussão. Eu reparo muito nisso. Tem algumas discussões que as pessoas não têm argumentos. E quando elas não têm argumentos, elas usam o aumento da entonação da voz, o aumento do tom de voz. Entendeu? Então, por exemplo, você está me falando aqui que você não vai comprar pão hoje de manhã. Você não vai comprar pão hoje de manhã. E aquilo começa a virar uma discussão. E é uma discussão boba, né? E a outra pessoa está falando assim: cara, mas você tem que ir comprar pão. Sabe por quê? Porque você não foi ontem, você não foi anteontem. Você é o único que não vai comprar pão. Aí a pessoa que está dando argumentos. Só que a outra que não tem nenhum argumento, ela lança a palavra atravessada. E sabe o que ela faz? Enquanto a outra está falando: não, você tem que ir porque você não foi ontem, você não foi anteontem, você não está fazendo nada aqui. Aí outra pessoa que é culpada está falando assim: eu não vou. Já viu quando alguém está brigando e fica insistindo e aumentando? Não vou, eu já disse, eu não vou. Irmãos, isso você consegue perceber e discernir no espírito que isso é fogo maléfico? Consegue? Sim ou não? Amém? Tem alguém aí? Então, palavras atravessadas também são destrutivas, são fogos que destroem. O nosso descontrole destrói também. Esse descontrole é um fogo que, ao invés de edificar, como é o fogo que nós vamos falar daqui a pouco, na verdade ele explode a mesa. Esse fogo que a língua traz, irmãos, é um fogo que ao invés de fazer a gente se reunir à mesa, ele faz a gente se repelir da mesa. A mesa, nós sabemos que, e nós já falamos isso aqui muito, é esse lugar de comunhão da família, é o lugar de valorização do relacionamento familiar. Mas quando a mesa fica ruim de se participar, aí os membros são repelidos. Esse fogo das brigas, das discussões, do caos familiar, ele devora. É um fogo que repele. É um fogo, irmãos, que não nasce do espírito. É um fogo que nasce da carne. Nasce da nossa própria carne. Se esse fogo fosse fogo do Espírito Santo, um fogo por justiça, ele não causaria essa divisão familiar inteira. Então assim, irmãos, esse fogo que nós estamos falando aqui queima a casa. Não é um fogo que levanta ou um fogo que aquece a casa. Então, irmãos, nós precisamos entender que existe esse fogo destrutivo. Nós precisamos entender que se nós não tivermos domínio próprio, esse fogo que passa pela nossa língua vai destruir a nossa casa. Irmãos, tem hora que a gente trata os nossos relacionamentos na família de um modo tão grosseiro. Tem hora que a nossa intimidade com os membros da nossa família, ela se torna uma intimidade tão tóxica, que a gente esquece os modos de falar com aquela pessoa. A gente trata bem os que são da rua,
mas não trata bem os que são de casa. Eu tenho algumas histórias sobre isso. Eu não sei se vocês lembram uma história que eu contei de um homem que recebeu a ligação da mulher, e aí a mulher falou assim: meu amor, passa aqui 6 horas para me buscar, porque eu não estou afim de ir de ônibus, eu estou com umas cólicas, dor de cabeça, me busca aqui no trabalho. Aí beleza, ele falou: ó, eu te busco, mas eu preciso que você esteja na frente do seu trabalho exatamente 6 horas, porque aí tem trânsito. Se você não estiver aí, eu não vou conseguir estacionar, eu vou ter que dar uma volta enorme. Combinado. Aí o homem sai do trabalho, passa lá 6 horas na frente do trabalho, né? E a mulher está descendo para encontrar, vai dar tudo certo. Só que aí o chefe da mulher fala assim: ó, você esqueceu de enviar o relatório e é para hoje. Aí ela: meu Deus do céu, tá, eu vou lá rapidinho subir. Isso 6 horas. Sobe lá, envia um e-mail, né? Não conseguiu enviar pelo celular, estava sem internet. E aí, sobe lá rapidinho e envia o e-mail. E o marido ligando, mandando mensagem, ela nada de atender, nada, porque estava sem internet. Aí ela desce e o marido já tinha dado 3 voltas, engarrafamento terrível, não tinha onde estacionar. E aí acontece que quando na 3ª volta eles se encontram finalmente, ele abre a porta do carro por dentro assim para ela, né? Joga a porta assim, se estica e abre a porta do carro. Ela entra e fala assim: oi, meu bem. Aí ele diz: oi, você tá de sacanagem? Eu já dei 3 voltas aqui. Qual era o nosso combinado? Você não sabe cumprir um combinado? O que você tem na sua cabeça? E aí, enfim, ele não estava bem, ela também não estava bem. Só que ele não deu a chance da mulher falar nada. Tudo bem, a mulher estava no erro, existia um combinado. Mas percebe que nós tratamos muitas vezes os nossos familiares assim. Eu sei que a pessoa está no erro, mas poxa, eu podia pelo menos ouvir, né? Já que é o meu amor, né? Já que é o meu filho, minha esposa, meu marido, não é? Já que é a pessoa que são as pessoas que eu mais amo na vida, eu podia pelo menos ouvir. Mas não, pela intimidade elevada que nós temos, a gente trata mal de primeira. O dia daquelas 2 pessoas terminou muito ruim, muito ruim. No outro dia, não sei se você lembra dessa história, mas o chefe do marido pede um favor para ele. Ele fala assim: ó, agora eu preciso que você vá lá vá no aeroporto, porque hoje a nossa chefe do departamento nacional vai chegar aqui, e eu preciso que você busque a nossa chefe lá no aeroporto. Você pode fazer isso? Não, posso sim, tudo bem, vou lá fazer. Aí ele vai lá no aeroporto, né? Ele chega no horário marcado, nada da mulher aparecer, nada. E aí vai 1 hora, 2 horas, dá 2h30, a mulher aparece. Aí ele desce do carro, abre a porta, né, do outro lado para ela, fecha a porta, entra. E quando ele entra no carro, ela fala bem assim: ô, desculpa pelo atraso, você sabe como é que é avião no Brasil, né? Você sabe como é que é transporte aéreo no Brasil. Aí ele fala: não, tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, vamos lá? Sorrindo. Então assim, isso é ou não é verdade? A gente faz ou não faz isso no dia a dia? A gente tem uma facilidade tão grande de tocar fogo na mesa da nossa casa, de um jeito maléfico, e tratar mal os que são nossos, e uma facilidade enorme de tratar bem quem a gente acabou de conhecer. Não que a gente tem que tratar mal quem a gente acabou de conhecer, mas se eu estou vivendo com essa pessoa aqui todo dia, poxa, seria muito bom que eu tratasse bem, seria muito bom. Só que, irmãos, de maneira automática, a Bíblia até fala que é difícil dominar a língua, é difícil mesmo, entendeu? A Bíblia fala que o ser humano domina todos os animais da terra. Ele domina feras, ele domina os mares, ele domina todo tipo de animal, mas a própria língua não domina. É difícil mesmo, irmãos. Por isso que um fruto do Espírito é domínio próprio. Com o Espírito Santo na nossa vida, com o relacionamento com o Espírito Santo, nós conseguimos ter relacionamento saudável com a nossa família. Com o fogo do Espírito Santo, nós conseguimos ter um fogo saudável com a nossa família, e já já a gente vai falar disso. Então, queridos, o que acontece aqui? A gente precisa tratar bem os que são nossos. Irmãos, começa por aqui.
Eu sei que muitas vezes a gente fica exausto, né? A gente fica exausto das mesmas coisas que a pessoa faz. Só que existem maneiras de falar. Essa é a primeira coisa que eu estou tentando trazer aqui nessa nossa série de mensagens. Se você puder sair daqui e vigiar um pouco em como, não é nem o que, mas é como a sua língua fala com o outro da sua casa, vai ser muito bom, irmãos. Vai ser muito bom. Isso vai melhorar os relacionamentos dentro da sua casa. Irmãos, nós temos sido muito estúpidos. Nós temos sido muito arrogantes com pessoas que são nossas. Não tem outra palavra. É estupidez, arrogância. Não é nem ignorância. Às vezes é ignorância também. Nós precisamos ouvir uma palavra e praticar uma palavra que volte nosso coração a tratar bem quem está do nosso lado. É óbvio que isso não significa ausência de correção, caso seja um pai para um filho. Mas se eu falo com meu filho, inicialmente já explodindo e gritando, irmãos, vai acontecer que ele vai devolver na mesma moeda. E aí você vai falar que ele é mal educado, mas mal educado é você. Porque você que tem maturidade, você que tem experiência, você que deveria ter relacionamento com o Espírito e dosar o modo como você vai falar. Eu sei que às vezes o menino está quase se jogando, aí tudo bem, eu não estou, aí você vai gritar mesmo, não faz isso, né? Mas tem horas que nem está acontecendo tanta coisa assim, e você já chega ensandecendo, né? Já chega incendiado, já chega com volume de fala muito alto. Então assim, nós precisamos ter atenção nisso. Vou citar Isabel, pode? Amém? Irmãos, eu estava discutindo com a Isabel um dia desse, assim, e essa palavra é muito complicada, porque é muito complicado dominar a língua, irmãos. Não é como se eu estivesse falando para você, como se eu dominasse isso tudo. Não, nós precisamos juntos prosseguir nisso. Mas aí, eu falei assim, a Isabel estava subindo a escada ali da casa da avó dela, aí eu falei, não sobe a escada, não sobe. E ela, pai, eu vou subir e tal. E ela estava falando algumas coisas, só que eu estava tão focado nela me obedecer, que eu estava falando assim, não sobe a escada, não faz isso. E ela subiu. Aí quando ela subiu, eu fui lá atrás dela. Aí eu peguei ela assim, Isabel, por que você subiu a escada? Eu não falei para você não subir a escada? E ela estava falando alguma coisa para mim, e eu não estava ouvindo. Aí ela, não pai, aí beleza. Aí ela subiu a outra escada para ir no banheiro. Aí eu falei, Isabel, se você subir de novo, você vai estar me desobedecendo de novo. Não sobe a escada. E ela estava falando alguma coisa, gente. E aí ela sobe a escada, ela me desobedece. Quando chega lá em cima, ela abre um berreiro, começa a chorar. Entendeu? Aí eu fico preocupado, eu pensei que ela caiu. Quando eu percebo, sabe o que tinha acontecido? Ela estava tentando me falar que queria fazer xixi. E irmãos, ela estava tentando toda hora me falar que, pai, eu quero fazer xixi, tipo assim, eu quero trocar de roupa e tal. E eu não ouvi, eu estava preocupado que ela me obedecesse. Tá entendendo? E aí, Deus nos ensina por meio dessas situações, né? Aí ela chorou porque fez xixi na roupa. A Isabel é muito adultinha, sabe? Muito madura. Ela não gosta, ela não faz xixi na cama, gente. Praticamente não faz. Entendeu? Ela não gosta, ela tem muito autocontrole. Ela estava tentando me falar que não queria fazer xixi na roupa. Tipo assim, pai, beleza, eu vou te obedecer, mas deixa eu só ir no banheiro. Mas eu estava tão ensandecido, tão incendiado por esse fogo da razão. Tipo, eu estou certo e você está errado porque você é filho e eu sou pai. Que eu não consegui ouvir. Então, é dessa forma que nós incendiamos as mesas das nossas casas com fogo destrutivo, com fogo que repele. Não é um fogo aconchegante de quem está no frio e quer chegar perto da fogueira. Não, é um fogo que causa destruição de mesas, destruição de lares. É um fogo que corrompe, é um fogo que repele, é um fogo que afasta relacionamentos. Tudo começa pela língua, irmãos. Tudo. Mas se a gente tem um lado mal nisso, se todo o mal que existe na nossa casa começa pela nossa língua, todo o bem que existe na nossa casa também pode começar pela língua. Se todo o mal, se todo o caos que existe na nossa casa, o caos familiar começa pela língua, o avivamento na nossa família também pode começar pela língua. Eu não estou falando aqui apenas, e você já entendeu isso,
Essa primeira parte eu falei de como a gente deve tratar uns aos outros. Mas quando eu estou falando aqui de um fogo que vai trazer avivamento na nossa família, eu não estou falando apenas de um fogo que vai trazer melhora nos nossos relacionamentos. Não é só isso. Eu estou falando de um fogo que vai fazer a unidade da família estar diante de Deus. Eu estou falando, gente, não é de, tipo assim, resolver brigas familiares. Para resolver briga familiar é muito simples. Controle sua língua. Escolha como falar e o que falar. E na hora de falar. É só escolher isso. Isso aqui é muito simples. Isso aqui, qualquer psicologia, sabe? Qualquer terapia, qualquer aconselhamento, sabe? Isso aqui é uma sabedoria universal, gente. Universal. Isso aqui está escrito há 2000 anos. Isso aqui é óbvio para todo mundo. É sabedoria relacional. Não quer briga na casa? É só domar a língua. Mas eu não estou falando, eu não estou querendo que a gente chegue ao nível de somente resolver problemas na nossa casa. Nós estamos aqui num ponto de caos, e no outro extremo nós temos um ponto de avivamento familiar. E avivamento familiar não significa somente brigas resolvidas. Brigas resolvidas está aqui no meio. Nós temos caos familiar, nós temos aí a resolução das brigas, e aí lá no outro extremo nós temos avivamento. Você percebe que eu não estou falando de língua, porque eu estou querendo que você pare de brigar na sua casa? Não é isso. Irmãos, a Bíblia está falando aqui em Tiago 3, que não tem como sair bênção e maldição. Ele está falando, não pode ser assim. Não pode sair bênção e maldição. E assim, para começar a sair bênção, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer com que pare de sair maldição, não é? Beleza, controlei minha língua, eu fiz com que parasse de sair maldição, e aí, parando de sair maldição, o relacionamento na casa melhorou. Olha que legal, olha que agradável estar nessa casa. Irmãos, Provérbios fala que, e pelo menos 3 versículos de Provérbios falam que é melhor o cara viver num deserto, viver num canto do telhado com uma mulher briguenta em casa. Provérbios fala isso. É melhor você se esconder no deserto, do que você voltar para casa com uma mulher briguenta. Olha que loucura isso, gente. E às vezes as mulheres do nosso tempo são tão briguentas, tão chatas, fazem tanta questão de cobrar tantas coisas, não olham para o lado dos esposos, dos filhos, dos maridos, sabe? É melhor, aí como é que o cara vai ter vontade de voltar para casa? Irmãos, muitos irmãos do nosso tempo estão preferindo ficar no trabalho, porque as mulheres são muito chatas. Algumas mulheres, muito chatas, muito briguentas, só sabem cobrar, não sabem edificar o lar. E a Bíblia diz que é melhor ficar no deserto, irmãos. É melhor ficar no deserto. Eu vi um vídeo engraçado. O vídeo era um rapaz com uma mochilinha assim, né? E estava escrito lá, eu falei pro ladrão que não tinha celular, e a mochilinha estava vibrando assim, sacudindo. Era minha mulher me ligando. O cara mentiu pro ladrão e a mulher estava ligando 24 horas. Tipo assim, ele vai perder o celular agora, porque a mulher não dá um descanso. Liga toda hora, quer saber toda hora onde está, manda localização, está fazendo o quê? A gente tem que... Aí eu sei que eu falei de filhos, de maridos, né? Falei agora de mulheres. Mas o que eu estou tentando dizer aqui é que quando a gente souber parar de falar maldição, presta atenção nisso. Quando nós pararmos de falar maldição, automaticamente a gente vai querer viver no nosso lar. Vai ter um ambiente agradável automaticamente. Você não precisa falar, olha, não precisa começar a ter palavras de bênção para que o ambiente no lar fique bom. É só não ter palavra de maldição, isso já é um ótimo começo. É um ótimo começo. Óbvio que tudo bem, se você quiser liberar a palavra de bênção, amém. Mas se você só evitar briga, evitar essa, sabe? E quando eu falo briga, eu não estou falando evitar confronto. Existe uma maneira certa de confrontar, mas a gente vai falar disso em outro momento na escola da família.
Mas só de você parar de falar grosso com os outros, parar de ser estúpido, arrogante, melhora demais, irmão. Mas onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar no outro extremo. O outro extremo não é só uma paz doméstica. O outro extremo, o outro lado no qual a língua coloca fogo na nossa casa, não é um fogo que vai apenas resolver as nossas brigas e discussões. Não, é um fogo que vai colocar avivamento na nossa casa. Eu quero ler com você Atos 2. Na verdade eu não vou ler não, eu só vou citar, você conhece Atos 2, para a gente ganhar tempo. Atos 2 fala que os irmãos da igreja de Jerusalém, Pedro e mais um monte, estavam reunidos no mesmo lugar. E eles estavam orando, porque eles tinham recebido uma palavra de Jesus. Jesus falou bem assim: permaneçam, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eles obedeceram àquela palavra, eles permaneceram. E aí no dia que o Espírito Santo desce, a Bíblia descreve línguas como de fogo. Olha isso, línguas como de fogo sobre aqueles irmãos. Línguas como de fogo. Olha que interessante, Tiago fala sobre língua como de fogo, mas no sentido destrutivo. Uma língua que incendeia um bosque, uma língua que destrói. Mas ao mesmo tempo, Atos fala sobre línguas de fogo, no sentido de não só resolução de conflitos, mas de avivamento. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender que a língua tem um papel de incendiar, ou para o bem ou para o mal? E no livro de Tiago nós temos línguas destruindo, é um fogo destrutivo. Mas no livro de Atos nós temos línguas de fogo construindo algo, irmãos. E isso é muito belo de se entender. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos estavam unidos em oração, em um culto doméstico. Sabe, irmãos? Eles se reuniam nas casas, eles estavam em cultos domésticos, eles estavam ao redor das mesas, e as mesas foram incendiadas por causa da língua deles, por causa das orações, por causa do cuidado uns com os outros. E aí línguas como de fogo desceram do céu, provocando avivamento sobre aqueles homens e mulheres. Amém? Tem alguém aqui? Amém. E nesse mesmo sentido, a gente pode pensar no seguinte, irmãos, naquele dia, eu falei para vocês na quinta retrasada, naquele dia que línguas de fogo descem sobre aqueles homens, estava havendo a festa de Pentecostes, e tinha muitos gringos naquela região, e os gringos estavam ouvindo aqueles homens e mulheres falarem em outras línguas, e não só em outras línguas, nas línguas deles. Ou seja, o pessoal estava falando em outras línguas sem saber. E os gringos, o pessoal que era estrangeiro, estavam falando bem assim: uai, como é que pode esses homens, sem estudo, estarem falando das maravilhas de Deus na nossa própria língua? E aí Pedro vem e mata a charada. Pedro fala assim: esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, são 9 horas da manhã. Sabe o que está acontecendo? Essa é a promessa de Joel 2. Essa é a promessa que no tempo do fim, antes do dia do Senhor, no tempo do fim, Ele derramaria o seu Espírito sobre os filhos e filhas. Irmãos, vamos lá. Ele derramaria o seu Espírito sobre os velhos e velhas. Ele derramaria o seu Espírito sobre o contexto familiar. Joel 2 fala bem assim: vocês vão se arrepender. E sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão chamar todo mundo, olha isso, irmãos, para se reunir em um local. Vocês vão chamar as crianças que mamam no peito. Vocês vão chamar quem acabou de se casar, os recém-casados. Vocês vão chamar até os velhos e velhas. Eu quero todo mundo aqui diante de mim, reunido em um só lugar, clamando. E aí então eu derramarei o meu Espírito sobre vocês. E aí Pedro está falando, gente, é o que o profeta Joel falou. É o que o profeta Malaquias falou também. Nos últimos dias eu enviarei a vocês o espírito do profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos. O avivamento de Deus traz não só uma paz doméstica, mas ele insere a nossa família no plano divino, no plano dos últimos dias, no plano de Deus para os últimos dias.
O avivamento familiar não traz apenas essa paz doméstica, essa paz domiciliar, essa paz do nosso lar. Avivamento coloca a nossa família no plano de governo de Deus. Avivamento coloca a minha família no plano de redenção da humanidade. Avivamento, línguas de fogo sobre minha casa, coloca a minha família no plano de restauração que Deus tem para toda a terra. Deus tem um plano para restaurar a terra. Deus tem um plano para restaurar a nossa cidade. E o avivamento sobre a nossa família coloca a nossa família dentro desse plano. Amém? Eu estou sendo claro? Então, nós estamos perdendo muita coisa quando nós usamos a Bíblia simplesmente para resolver conflitos familiares. Não é só sobre isso. Também é sobre Deus, use a minha família para salvar famílias. A promessa que Deus fez para Abraão foi assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obviamente apontando para Jesus, obviamente apontando para o Espírito, obviamente apontando para o plano de restauração global, familiar que Deus tem. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja de um modo tão automático e a gente não consegue ter discernimento do que Deus quer fazer por meio da nossa família. A gente não consegue ter discernimento de como Deus quer usar a minha família para salvar famílias. Por quê? Porque a gente vê as coisas sempre a mesma coisa. Jesus não voltou, sabe? E a gente vai vivendo uma vida para si mesmo, mas essa não é a ideia. A ideia de Deus é usar nossas famílias para que outras famílias sejam benditas, abençoadas. Irmãos, quando os homens começaram a pensar em si mesmos, quando os homens começaram a ficar orgulhosos, quando os homens começaram a desejar poder, eles tiveram uma ideia. Eles falaram assim: vamos construir uma torre e vamos chegar até o céu. E nesse plano que eles tinham, Deus olhou para o pecado no coração do homem, o orgulho, sabe? E aí ele fez o quê? Dividiu as línguas, irmãos. Dividiu todas as línguas lá na Torre de Babel, de modo que um homem não conseguia entender o outro homem. E por que Deus fez isso? Porque esses homens não estavam no propósito da unidade. Por que Deus fez isso? Porque esses homens não estavam no propósito de Deus para a humanidade. Por que Deus fez isso? Porque esses homens não estavam participando do plano global de restauração da humanidade que Deus tem para a humanidade. Não estavam. Eles estavam se unindo para quê? Para ganhar poder para si mesmo, para ganhar fama e glória para si mesmos. Mas aí, um tempo depois, muito tempo passa, né? Vários anos se passam. E olha que interessante, Deus derrama línguas de fogo em Atos 2. E agora aqueles homens que tinham pouquíssimo estudo começam agora a falar em outras línguas. Agora eles são bilíngues, trilíngues, poliglotas. Agora eles falam várias línguas. Sabe por que agora eles estão falando várias línguas, irmãos? Sabe por que o Espírito Santo derramou poder sobre aqueles homens para que eles falassem em outras línguas? Sabe por que a primeira ação do Espírito Santo, quando é derramado sobre a igreja, é fazer alguém falar em uma língua diferente? É para provocar a unidade do povo de Deus novamente. Irmãos, avivamento sobre a nossa família, línguas de fogo sobre a nossa família, avivamento sobre a nossa família significa unidade. Não unidade tipo assim, eu te amo e você me ama. Não, é a unidade maior. É uma unidade que sai das quatro paredes da nossa família. É uma unidade que representa o plano de restauração de Deus para a humanidade. A sua família, irmãos, faz parte do plano de restauração de Deus para a humanidade. Essas são as línguas de fogo. Então assim, a língua lá de Tiago destrói, a língua aqui de Atos constrói. O fogo da língua de Tiago repele, afasta. Mas o fogo da língua de Atos une, aproxima. Bruno, eu achei essa palavra muito simbólica. O que você está querendo dizer? Irmão, eu estou querendo dizer o seguinte: existe um fogo na língua causado pelo pecado que separa. E existe um fogo do Espírito que reconcilia. Existe um fogo da carne que confunde.
existe um fogo do Espírito que alinha. De uma maneira ou de outra, da minha língua vai sair fogo. É como se a gente fosse dragão. De um jeito ou de outro, vai sair fogo da sua língua. Mas só vai sair fogo santo se você tiver o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver derramado sobre nós. Se nós não tivermos relacionamento com o Espírito, o que vai acontecer é que a gente vai soltar fogo destrutivo. Nós vamos quebrar, nós não só vamos deixar de restaurar outras famílias, deixar de participar do plano de Deus para a humanidade, do plano de restauração de Deus para a humanidade, como também nós vamos destruir a nossa família. E o que o Espírito Santo está tentando nos ensinar aqui é a diferença de uma língua incendiada pelo ego e de uma língua incendiada pelo Espírito. O que o Espírito Santo está tentando ensinar aqui para a gente é que o seguinte, irmãos, nossa conclusão, nós temos aqui uma língua que amaldiçoa. É obrigação sua parar de amaldiçoar a sua casa. O mínimo que você tem que fazer é ter sabedoria no falar, para cuidar pelo menos da sua casa. Pelo menos. Conseguiu fazer isso? Conseguiu executar isso? Conseguiu falar com seus parentes direito, ao invés de falar igual um bicho? Conseguiu? Beleza. Agora nós vamos começar a trazer as línguas de fogo para dentro da nossa casa. Como? Replicando o que os irmãos de Atos 2 fizeram. Replicando o que os irmãos de Atos 2 fizeram. O que eles estavam fazendo? Eles estavam nas casas, ao redor das mesas, reunidos em um só lugar, em unidade, clamando por alguém. O assunto não era mais tipo assim, se eu estava te tratando bem ou não. Nossa, agora meu pai está falando bem comigo, agora minha esposa está me tratando melhor. O assunto não era mais esse. Esse era o nível básico, isso já tinha sido resolvido. Agora, as línguas falavam de outras coisas, falavam de alguém mais excelente, alguém maior. As línguas buscavam agora uma promessa: vem Espírito, Jesus, derrame o seu Espírito sobre nós, cumpra a promessa, Senhor, cumpra o que Joel profetizou, Senhor, cumpra o que Malaquias profetizou. Orações constantes, para que o poder de Deus descesse sobre a casa. Você percebe que, irmãos, em qual estágio a sua família está? Vamos colocar 3 estágios. O primeiro, que é o pior, são os das brigas familiares. O intermediário é o que você não briga, mas também ninguém na sua casa fala de Deus. E o mais avançado é o que vocês se reúnem para falar do Senhor, para falar o quanto vocês o desejam, o quanto vocês o querem. Quantos de nós estamos nesse último estágio? Melhor dizendo, em qual estágio a sua família está? Nesses 3 níveis de avivamento familiar, qual é o avivamento da sua família? Nós precisamos progredir nesses 3 níveis, irmãos, de modo que a nossa casa seja uma extensão do púlpito. Nós costumamos cultuar ao redor do púlpito e não costumamos cultuar ao redor da mesa. Mas o poder desceu sobre os homens que estavam em Jerusalém em Atos 2, por quê? Porque eles estavam clamando não só ao redor de um púlpito, mas também ao redor de uma mesa, em todo momento. E igreja para eles não era um programa, entendeu? Eu vou lá quinta-feira, eu vou lá domingo. Não era. Eles iam na quinta-feira ou no domingo, não sei, e quando eles iam, eles chegavam em casa e vamos um pouco mais, eles desejavam Deus, eles queriam Deus. Você acha que uma família que deseja Deus, uma família que emana línguas de fogo sobre a sua casa, sobre a sua mesa, você acha que tem filhos desobedientes? Não tem, porque o Espírito Santo convence. Você acha que tem adultério? Não tem, porque o Espírito Santo convence. Você acha que tem traição? Você acha que tem ironia? Você acha que tem briga, desavença? Não tem. E se tem, rapidamente se perdoa e rapidamente se resolve, porque o Espírito guia, dirige e orienta essa casa. Eu preciso começar a entender isso para eu parar de começar a pensar em divórcio. Briguei, vou divorciar. Briguei, vou fugir de casa.
Ai, briguei, odeio meu pai. Esses problemas não vão ser resolvidos somente melhorando o relacionamento da família. Esses problemas vão ser resolvidos quando há avivamento familiar, quando o fogo do Espírito incendiar as nossas mesas. E nós estamos falando aqui, irmãos, e eu já vou apontar para a próxima escola da família, daqui 2 semanas. Eu já estou apontando aqui para culto doméstico. Irmãos, nós precisamos implantar uma cultura nas nossas casas do culto doméstico. Eu preciso fazer culto doméstico. Ah, Bruno, na semana eu não tenho tempo de ir para a igreja. Amém. A igreja precisa se configurar na sua casa. Precisa. Pais, vocês são sacerdotes dos lares de vocês. Qual foi a última vez que nós, como pais, chamamos os nossos filhos, a nossa esposa, misericórdia, as nossas esposas não, mas nós como pais, chamamos a nossa esposa e os nossos filhos para sentarem à mesa e falarmos do Senhor? Você percebe, e eu prometo que eu não vou entrar na próxima palavra, mas você percebe que existe meio que um bloqueio? Você fala assim, ai, vou falar da Bíblia. Você não se sente à vontade para pregar, para cantar, para falar alguma coisa, para falar das maravilhas de Deus. Nós precisamos vencer essa barreira. Eu quero te ensinar isso, eu quero passar um pouco disso na próxima escola da família, mas nós precisamos começar a pensar nessa cultura. Vai fazendo. Deixa o Espírito Santo te guiar. Pais, vocês são sacerdotes dos lares de vocês. Mães, vocês são edificadoras. Vocês edificam lá. E se vocês estão vendo que o marido de vocês não está tomando posição, vocês precisam cobrar. Ei, você tem que fazer, você tem que incentivar, você tem que chamar, vamos fazer. Porque senão, irmãos, nós vamos viver as nossas vidas, e me permita chamar de vidinhas. Nós vamos viver as nossas vidinhas, trabalhando, voltando para casa, comendo e dormindo, tendo um lazer legal uma hora ou outra, e depois morrendo. Porque essa vida sem mesas em chamas, sem o fogo do Espírito, de nada adianta. Nós não estamos, quando nós não colocamos fogo na mesa, fogo santo na mesa, nós não estamos experimentando a eternidade. Nós não estamos experimentando o quanto o Senhor é bom. A Bíblia fala, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Nós precisamos provar, eu preciso ver, eu preciso contemplar, eu preciso ouvir, eu preciso me apaixonar por Ele. Não é normal uma família que não está em chamas por conhecimento de Deus. Não é normal uma família que, não é normal um pai que não conta histórias bíblicas para os seus filhos. Não é normal. Não é normal uma esposa que não usa a Bíblia para aconselhar o seu marido. Não é normal um filho que não sabe responder o motivo da fé que os pais têm para outras pessoas. Perdão, não é normal um filho não saber responder o motivo da fé que ele tem, que foi passada pelos pais para outras pessoas. Tipo assim, por que você é crente? Ah, meu pai é, eu sou também. Não. Os nossos filhos precisam saber falar sobre um Cristo ressuscitado. Os nossos filhos precisam saber falar sobre um homem que voltou dos mortos. Você tem noção diante de quem a gente está? É um homem que morreu, estava todo mundo triste ao redor do velório dele, e ele, muda tudo, ele volta, ele vive. A gente está falando disso. E esse Espírito que revela Cristo deseja incendiar as nossas casas, e Ele vai incendiar por meio da língua, línguas como de fogo, por meio das nossas línguas, por meio das nossas orações, de palavras de bênção liberadas, por meio de cultos domésticos, por meio de histórias contadas, por meio de tradição, por meio sabe, do que nós falamos, de como nós reagimos às situações da vida. As línguas de fogo vão ser derramadas sobre nós, avivamento vai ser derramado sobre a nossa família. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? É porque, assim como em Atos 2, as pessoas ao redor do avivamento vão perguntar: o que está acontecendo? E aí, irmãos, a vida da sua família vai pregar para outras famílias. Vão perguntar assim: Tiago, como é que pode você amar tanto a sua esposa? Como é que pode, Tiago,
Você amar tanto a sua esposa, como é que pode, Lorival, você ter tanto tempo de casado com sua esposa? Essa pergunta de certo modo é a mesma que Pedro ouviu. Uai, como é que eles estão falando das maravilhas de Deus? O que está acontecendo? Pedro pregou, e você também vai pregar. E quando você pregar para outras famílias, quando você cuidar de outras famílias, saiba, você finalmente entrou no plano de Deus para a humanidade. Você finalmente não só entrou, mas como trouxe também a sua família para participar do plano de restauração de Deus para a humanidade. Irmãos, antes que o dia do Senhor venha, antes que Jesus volte, Ele deseja não apenas restaurar famílias, mas usar famílias para restaurar outras famílias, amém?